O que vamos estudar mesmo hoje? Ah, tá aqui, ó. No ar. Programa EBD comentada online. Edição Adultos, Lições Bíblicas, CPAD. Terceiro trimestre de 2025. Versão completa. Aula comentada do início até o final. Apresentação: Pastor Mário Luna. Do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD comentado online, edição adultos, versão completa. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para poder participar desta aula, deste programa. Você que está vindo aí da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou você que está vindo de outras partes do mundo, você sempre aqui na EBD comentado online, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse programa, ele serve para os professores prepararem suas aulas, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula e para aqueles que também querem ampliar o seu conhecimento. Nesse momento, para darmos prosseguimento ao nosso programa, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas, Senhor. Eu me coloco diante da Tua presença. Primeiro eu quero te render graças por mais essa grande oportunidade de estar aqui ministrando esta aula. Quem era eu, Senhor? Eu estava culpado e condenado diante do Teu tribunal, mas pela Tua infinita graça, Senhor, eu fui alcançado e hoje eu estou aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, um servo, Senhor querido, à Tua disposição para fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Então que o Senhor venha tomar o primeiro lugar desta aula, que o Senhor ilumine a minha mente, ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que nós possamos compreender, Senhor, e nos ajuda a colocar em prática, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Toma nas Tuas mãos esse programa e nos dê um programa edificante mais uma vez, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Olha eu de novo aqui com vocês aí comigo mais uma vez, glória a Deus, obrigada a vocês aí por estar nos acompanhando no canal. Continue aí orando por nós, continue também divulgando o canal, continue aí abençoando vidas através deste canal em nome de Jesus e abençoando a nossa vida também e orando pelo nosso ministério, porque nós precisamos da graça de Deus, assim como eu sei que todos vocês também precisam. Vamos adorar ao nome do Senhor com o louvor de número 400, em Jesus. Vamos adorar ao nome do Senhor? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, ó rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, em Jesus, nós sempre venceremos. Para a glória de Deus, nós só conseguimos vencer com Ele, porque sem Ele, o que seria de nós? Sem Ele, aonde estaríamos agora neste momento? Então é tudo por Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui, que nós avançamos, que nós conseguimos vencer todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês. Obrigada mais uma vez pelo carinho.
Fique aí conosco, nos abençoe aí no canal, tá? Compartilhando, indicando, falando do canal para outras pessoas e que o Pai Celestial nos abençoe e que Ele nos conceda a oportunidade de estarmos de volta na próxima semana, porque eu tenho certeza que Ele quer. Deus te abençoe. Louvado seja Deus, eu quero agradecer aí a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, com a sua participação. Participação aí cantando o louvor da harpa, sempre no início das nossas aulas, e participação também com toda a lealtização que tem sido feito por ela. Agora também essa parte aí dos slides é feito por ela. Algumas coisas eu ainda faço, como essa tarde aqui sou eu que faço. Muitas coisas eu sempre fiz, mas agora ela também está ajudando aí com a parte aí dos slides da EBD Comentado Online. Inclusive, se você precisa aí de arte para divulgar o evento da sua igreja, ou aqueles vídeos pequenos com uma chamada, ela faz tudo isso. Lá no final da aula, tem lá o nosso contato para você poder entrar em contato e nos agendar. Aquele telefone também serve para você entrar em contato com ela, diretamente com ela, e falar com ela sobre aí você querer fazer aí uma arte, né, um vídeo para divulgação do seu evento da sua igreja. Bom, vamos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o que eu quero. Bom, não consegui, então deixa eu tentar de novo. Vamos lá, agora sim. Eu quero, nesse momento aqui, antes de darmos prosseguimento à aula, fazer um agradecimento. No dia 29 de junho de 2025, nós estivemos na Assembleia de Deus da Renovação em Nova Brasília, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que tem como pastor-presidente o pastor Isaías Santos. Nós fomos convidados para uma festividade de coreografia, onde foi apresentado ali as irmãs, os jovens e as crianças, algo assim, para louvor do nome santo do Senhor, e eu estive pregando ali pela misericórdia de Deus, e aí tem algumas fotos aí, o pastor Isaías Santos, que tá aí ao meu lado, juntamente com o pastor Anderson. O pastor Anderson é um homem de Deus ali daquela igreja, que conheceu o canal e começou a divulgar para outras pessoas. Aí também tem o pastor Cristiano, que nos recebeu com muito carinho, tá bom? Com muito amor. Deus abençoe a vida do pastor Cristiano, do pastor Anderson também, do pastor Isaías Santos também, e a irmã Suzane, que tá aí conosco aí, comigo, minha esposa, a irmã Suzane. Ela foi o canal que nos levou até a essa igreja. Que Deus abençoe a irmã Suzane, seu esposo, sua família, e a irmã Lilian, que é a responsável pelo grupo de coreografia. Irmã Lilian, o meu muito obrigado, juntamente com a minha esposa, por vocês terem nos recebido com muito carinho, com muito amor. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus da Renovação. Um abraço para todos vocês. E faça como a Assembleia de Deus da Renovação em Nova Brasília, Nova Iguaçu. Nos levou lá e nós fomos para a glória de Deus. Nós podemos ir também no evento da sua igreja. Bom, vamos lá, eu quero falar com vocês que nós continuamos aí no terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Eu tenho uma novidade para postar para vocês aqui nesse momento. Sabe qual é a novidade? A novidade é que eu tenho o panorama do livro de Atos já gravado no canal, vou deixar no final aqui dos vídeos de recomendação para você ter uma ideia do todo. Olha, é muito importante, toda vez que você vai estudar um texto, você ter a ideia do todo que trata aquele livro ou aquela carta. Então você está tendo uma grande oportunidade. Mas eu não gravei só de Atos, não. Eu gravei também o panorama da carta de Gálatas, que está sendo ministrado nas lições bíblicas CPAD jovens. Ah, pastor, mas eu sou adulto, eu não acompanho os jovens. Está perdendo. Sabe por quê? Porque conhecimento nunca é demais. Uma hora ou outra vem aí lições com Gálatas para os adultos, você já tem uma certa base, um certo conhecimento. Fora que no seu dia a dia você pode ter a necessidade de usar também o conhecimento que está adquirindo aqui. A Carta da Liberdade, justificação pela fé. E o panorama do livro de Atos, que é o livro de Atos, é o manual de missões para a igreja. Quer dar estudo, quer pregar sobre missões? Livro de Atos. Ele é o manual de missões para a igreja. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. E a lição de hoje é a lição de número 2, que será ministrada no dia 13 de julho de 2025, a Igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. E você sabe
Se não sabe, vai saber agora, que nós temos agora no canal a versão direto ao ponto. É uma versão mais objetiva, a versão aqui é a versão que sempre teve, tá? É uma versão comentada do início até o final. A lição direto ao ponto é uma lição do início até o final, mas ela é uma lição muito mais objetiva. Ela trabalha muito mais em cima de tópicos. Vale a pena você conferir aí a lição, a versão direto ao ponto. É a mesma lição, porém, ela está sendo ministrada de uma forma muito mais objetiva. Eu convido você a conhecer a lição direto ao ponto. Vamos lá? E antes de entrar na introdução, quero lembrar você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Já deixou o like no vídeo? Não tem nem desculpa, você pode fazer isso pela sua Smart TV também. Deixa o like no vídeo aí também, faça o seu comentário e vá no seu celular, se está assistindo na TV, tem um botãozinho aqui, ó, compartilhar, envia para suas redes sociais, envia para as pessoas que você conhece, deixa no seu status, com certeza outras vidas serão edificadas. Texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Vamos estar falando aí no decorrer da lição. Verdade prática, a igreja de Jerusalém como igreja-mãe tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Uma igreja bíblica é uma igreja que segue a palavra, tem fundamentação bíblica. Leitura bíblica em classe, Atos 2, 37 a 47. A palavra-chave é modelo. O que é o modelo? É algo a ser seguido, algo a ser imitado. Objetivos da lição são 3. Primeiro, explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém. Segundo, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. Terceiro, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, ou seja, trazer aquilo que eles faziam naquele tempo para nós, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Introdução. A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vamos lá para a nossa introdução? Tá bonito, ó. As imagens aí tá bem diferente. Vamos começar aí fazendo um comentário nessa introdução. Por ser a igreja-mãe, Jerusalém se tornou modelo para as demais igrejas que surgiram posteriormente. Tudo começou ali em Jerusalém. De lá partiram decisões essenciais que visavam disciplinar, organizar, padronizar práticas fundamentais da vida cristã, garantindo unidade e fidelidade ao ensino apostólico. Onde está isso? Atos, capítulo de número 15, trata sobre isso. Então, Jesus diz, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tudo começa em Jerusalém. Essas marcas da igreja primitiva estabeleceram um padrão eterno para todas as igrejas, em qualquer tempo e lugar, servindo como modelo de fé, organização e vida espiritual para o corpo de Cristo. É a partir desse modelo que aprenderemos lições edificantes nesta aula, certo? Então vamos prestar bem atenção, lembrando a você mais uma vez que se você assistiu o panorama do livro de Atos aqui no canal, vai te ajudar a ter uma compreensão muito mais ampliada, tá? Uma igreja com sólidos alicerces. Então vamos lá. Uma vez que ela tem sólidos alicerces, nós vamos ver alguns pontos dentro do que é sólidos alicerces. Primeiro, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1:2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Quero deixar bem claro aqui que quando nós falamos doutrina dos apóstolos, lei de Moisés, é a lei que Deus deu através de Moisés. É a doutrina que Deus deu através dos apóstolos. Eles estavam reproduzindo aquilo que Cristo ensinou. Então não era a doutrina pessoal deles, nem era a lei pessoal de Moisés. Era a lei de Deus e a doutrina de Deus, para que nós não venhamos nos confundir e achar que temos poder de doutrinar pessoas com aquilo que nós achamos e queremos. Não, a doutrina é de Deus. A
lei de Moisés era a lei de Deus, mas é chamada de lei de Moisés, pois foi dada através de Moisés. É chamada de doutrina dos apóstolos, porque eram os apóstolos que estavam ensinando aquilo que Jesus mandou eles ensinar, que está lá em Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e versículo 20. É só ler que você vai entender isso perfeitamente. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar a doutrina quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. E isso começa a me preocupar. Porque as mensagens que nós estamos presenciando, boa parte das mensagens, elas não têm a função de nos fazer parecer com Cristo, de tratar o nosso caráter para nos transformar à imagem de Jesus. Elas têm muito mais a ver com anseios das nossas necessidades do aqui e do agora. E isso é muito preocupante. Porque a ideia sempre foi, sempre será, a mensagem nos fazer parecer com Cristo. Pastor, uma pregação evangelística é para ganhar aqueles que não são cristãos para Cristo. A partir desse momento, eles passam a ser discipulados e começa o processo de nos fazer parecer com Jesus. A palavra vai nos transformando. Tem o discipulado de integração, que é o inicial, antes do batismo, e depois a gente continua o discipulado a vida inteira. Mas sejam sinceros. Presta atenção aqui, ó. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Tem igrejas acabando com a escola dominical. Tem igrejas que estão reduzindo o tempo da escola dominical. Tem muito tempo para cantar, tem muito tempo para muita coisa, menos para o ensino da palavra, menos para a pregação da palavra. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Não é possível que a gente lê o que está escrito aqui e vamos passar por cima como se nada tivesse acontecendo. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Isso aqui é uma frase para se tirar daqui e se colocar lá na sua rede social, fazer uma postagem só com essa parte. Porque isso aqui é uma verdade. E a pergunta é, estamos cumprindo isso? Essa é uma responsabilidade do professor da escola dominical, do pregador, de quem ensina no culto da palavra, no culto de ensino. Irmãos, de quem tem uma saudação que vai falar da palavra de Deus. O que podemos aprender neste ponto? Jesus mesmo deixou claro que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece em sua palavra. João 8:31. Vós sereis meus discípulos se permanecer na palavra que eu vos digo. E por isso produz frutos que glorificam ao Pai. Toda vara que estando nele que não produz fruto é cortada, irmãos. Isso só é possível por meio do ensino da sã doutrina, da exposição fiel das Escrituras, de uma vida prática que modele o exemplo de Cristo, humildade, serviço, amor, verdade, justiça e santidade. Tá aqui, ó. Para você. Então, olha só, isso só é possível por meio do ensino da sã doutrina, da exposição fiel das Escrituras. O que é uma exposição bíblica? É o que tem aqui no programa Entendes Tu que lê. Ler o texto, explicar o texto que foi lido e tirar as lições do texto. Ou ter o texto que tem um tema e dentro daquele tema não sair daquele tema e mostrar como aquele tema se desenvolve com outros textos da Bíblia também. Porque aí é um sermão temático. Mas não saiu da proposta do tema. Mas o que mais a gente vê? Pessoas leem o texto, abandonam o texto, não voltam nunca mais para o texto e você nem sabe por que ele leu aquele texto. Porque ele nem se baseia no assunto do texto como um tema e ele nem se baseia em ensinar ou explicar o texto e tirar as lições. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Filipenses 2:5-8, mostrando o exemplo de Cristo. Efésios 4:22-24. E o Efésios 4:22-24 eu quero mostrar. E quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano,
Paulo está dizendo para eles, vocês não podem viver mais o modelo de vida que vocês tinham antes de Cristo. Vocês agora têm um novo modelo de vida. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem. Nós recebemos uma nova natureza, temos que viver à luz dela. Que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. O velho homem não anda em justiça e santidade, mas o novo homem anda. A possibilidade do velho homem andar em justiça e santidade é zero. Por isso nós recebemos uma nova natureza. Então nós não vivemos mais como vivíamos antes. Por isso que tem aqui humildade, serviço, amor, verdade, justiça e santidade. Deu para entender? Então que nós venhamos entender o que esse primeiro ponto trata. Uma igreja com fundamento doutrinário. E o que o fundamento doutrinário faz? Nos transforma à imagem de Jesus. Portanto, a autenticidade de uma igreja não está em sua popularidade. Olha aqui, tem muito lugar pensando em popularidade. Estrutura. Uma igreja pode ser enorme, mas pode ser uma igreja vazia das coisas de Deus, irmão. Ou tradição. Não, que nós somos tradicionais com aquilo que nós recebemos desde o início, amém. Mas a espiritualidade, como é que tá? Como é que tá a vida dos irmãos em Cristo? Porque o que vai medir uma igreja é a transformação de vida dos membros. Mas em seu compromisso de formar crentes que vivem para glorificar a Deus e manifestam com atitudes, palavras e escolhas o caráter de Cristo no mundo. Senão a igreja não cumpre seu propósito. Aí alguém diz assim, não, mas eu sou batizado com o Espírito Santo, amém. Ah, mas eu tenho cargo na igreja, amém. Ah, mas eu trabalho o serviço da obra de Deus, amém. Mas você se parece com Jesus? As pessoas olham para você e vê Jesus em você e têm vontade de ser cristão porque vê Jesus em você? Essa é a pergunta. Todo membro da igreja deveria se perguntar isso. E a igreja como um todo, a igreja local como um todo, dentro da sua liderança, dentro da sua estrutura, deveria se preocupar com isso também. Porque é isso que faz toda a diferença. A igreja não é medida pela sua estrutura, pela tradição. A igreja não é medida por isso. A igreja é medida pela transformação de vida que tem na vida dos seus membros. Essa lição tá pegando fogo. É pentecostal. Agora, eu quero deixar bem claro que nada impede de uma igreja ter uma boa estrutura. Nada impede que a igreja tenha lá, siga um padrão de costumes que ela vem trazendo, uma tradição, sem problema. Mas ela tem que ter uma sólida base doutrinária e que isso seja demonstrado através da mudança de comportamento dos membros. Caso contrário, a grande estrutura não vai fazer nenhuma diferença. A tradição que se carrega não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Porque não tem transformação real de vida dos seus membros. E não se prega isso também. E não se ensina isso também. Então temos que olhar para isso com mais cuidado. Mais cuidado. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, 2,42. Agora ele vai explicar o que é isso. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. Bem doutrinada, então era bem discipulada. Estava se criando discípulo, formando discípulo. A palavra doutrina traduz o termo grego didaké, que significa ensinar, instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir. Está definindo o que é discípulo. Isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Era o que os discípulos estavam fazendo em relação ao que Jesus ensinou. Você vê que eles são perseguidos, eles apanham, eles não revidam. Eles não espraguejam ninguém, porque Jesus já tinha dito, se amaldiçoar, não amaldiçoe. Só que nós acabamos não querendo ler a palavra, irmãos, não estudamos a Bíblia. Então a gente começa a fazer coisas, nós começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Alguém faz alguma coisa com a gente já espragueja a pessoa. Aí tu vai ver só, Deus vai te cobrar, a espada de Deus vai descer. Os discípulos em momento nenhum fizeram isso, que Jesus já tinha ensinado para eles que eles não podiam fazer aquilo. Se amaldiçoasse era para abençoar. Se maldissesse era para bendizer. Tá lá em Mateus capítulo 5, 38 a 48.
tem em outros evangelhos, mas você pode ler Mateus 5, 38 a 48, você vai ver que eu estou falando, tem base bíblica. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos, tá entendendo? Um vai ensinando o outro, mas ensinando o que? A doutrina bíblica. Não é o que eu penso, o que eu acho, minhas ideias. Os discípulos, os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos. E agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. Permanecer naquilo que aprendemos, mas aquilo que aprendemos biblicamente. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Os membros não conseguem ser discipulados, a liderança não consegue discipular. Quem está na frente, quem está com responsabilidade no ensino, é por isso, irmãos, que é muito sério. Eu sei que a igreja pentecostal tem o hábito de dar oportunidades para uma variedade de pessoas poderem estar diante do púlpito pregando. Mas veja o que isso implica. Toda pessoa que tem oportunidade para pregar, ela deve transmitir a santa e genuína palavra de Deus. Ensinar as escrituras. Não contar história, inventar coisa. O povo não tá ali para ouvir as minhas histórias particulares, a não ser alguma coisa que se encaixe como exemplo, ilustração do que eu tô pregando. E mesmo assim que não dê ênfase para mim. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com quem prega? O que está acontecendo com quem ensina? Aulas de escola dominical, estou recebendo reclamações. Se é professor, ouça o que eu vou dizer aqui agora. E transmita para outros. Eu estou recebendo reclamações de pessoas que estão dizendo que vão para aula de escola dominical e chega lá, não se lê o assunto da revista, não se trata da revista, fala-se de tudo menos do que está escrito na revista. Pastor, aula de escola dominical não é para ler revista. Tá bom. Então, tematiza, divide a lição em tópicos, mas esteja dentro do assunto. Você é daqueles que não concorda que se lê? A aula aqui é lida. O que aparece, que não aparece como explicação, é idêntico ao que está na lição. Mas tem professor que não quer ler o texto da revista em si. Diz que é para ler em casa. Irmão, você sabe muito bem que as pessoas não estão lendo a revista em casa. E isso tem um outro problema. Quando o professor não se atém ao assunto da revista, isso desmotiva as pessoas a comprar revista. Querem que as pessoas comprem revista para chegar lá e não usar a revista. A revista não serve para nada. Porque o professor não dá aula com o assunto da revista. Ele fala de tudo, ele fala do testemunho, ele fala disso, ele deixa um monte de pessoas intervir na aula com um monte de assunto aleatório. Ei, siga a temática da lição. Isso aqui não tem nada a ver com a lição. Não responda. Irmãos, olha só, isso aqui não está na lição. Então, por favor, depois da aula, se você quiser uma explicação, se eu estiver ao meu alcance nesse momento, eu posso responder. Aqui não. Por quê? Porque agora nós vamos nos ater ao assunto da lição. Escola dominical não é para tirar dúvida geral, é para tirar dúvidas em relação ao assunto da lição. Aí tem aluno desmotivado aí para a escola bíblica dominical. Por quê? Porque os professores não se atentam para o assunto da lição. Eu duvido que você viria aqui assistir as aulas se eu viesse aqui falar um monte de coisa que não tem nada a ver com a lição. Se o seu propósito é aprender sobre o assunto da lição. Mas o que adianta vir aqui aprender sobre o assunto da lição e ir para a sala de aula e falar um monte de coisa que não tem nada a ver com a lição? Tá na hora de começarmos a verificar o que nós estamos fazendo. O discípulo é alguém que consegue reproduzir isto, é levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam, como eu disse. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então vamos usar o ambiente do ensino, a maior escola do mundo, que é a escola dominical, para poder cumprir o objetivo, atingir o objetivo, que é ensinar as pessoas a palavra de Deus. E nós temos uma temática, por isso tem revista. O que aprendemos, o que podemos aprender nesse ponto? Esse ensino não era genérico. Tá vendo? Aí vai um, dá um testemunho, o outro conta um assunto dele, o outro fala uma coisa que não tem nada a ver, genérico, mas centrado em Cristo, baseado nas palavras e mandamentos do Senhor, conforme transmitido pelos apóstolos. Se a igreja que você congrega abraçou dar aula de escola dominical com a revista
Nós temos que seguir a revista, sim. Ainda que você não vá ler a lição inteira, mas você precisa citar pontos da lição e falar sobre o assunto. Senão as pessoas ficam perdidas. Eu tô cansado de ver gente na escola dominical perdido. Aonde ele tá? Do que ele tá falando? Do que ela tá falando? Ah, irmãos, que coisa triste. Aí alguém vai dizer, não é aluno lá do pastor Mário Luna lá no canal. Não pode ser, não é possível. Não é aluno de outros canais aí que seguem a revista, podem não ler igual. Aqui eu leio toda a revista, nessa aula aqui. Direto ao ponto, não. Ah, pastor, eu não quero saber de uma aula toda lida. Então faz um favorzinho pra mim. Faz um favorzinho pra mim. Assiste essa aqui, ó. Assiste essa aqui. Vai, assiste. Depois você vai me falar. É essa que te interessa? Assiste essa. Agora nós temos dois conteúdos para atingir públicos às vezes diferentes. Tem gente que não tem paciência, então assiste essa aí, ó. Tá aí pra você. Tem gente que já me disse, eu vou assistir as duas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então não é ensino genérico, certo? Isso nos mostra que uma igreja bem doutrinada é uma igreja bem discipulada. Pois doutrina e discipulado caminham juntos. Não há crescimento saudável na fé sem exposição fiel à verdade de Deus. João 8, 31, 32, Mateus 28, 19 e 20. Aí nós queremos cristãos sadios, maduros, se a palavra de Deus não é ensinada como deveria ser. Se cada um que tem uma oportunidade fala do jeito que quer, da maneira que quer, ainda usa o Espírito Santo como muleta. É porque Deus mandou. Deus não mandou fazer isso não, irmãos. Eu falo mesmo. Deus não mandou não. Mandou nada. Isso é invenção da minha cabeça. Deus não mandou, não. Um assunto que as pessoas não conseguem compreender. Ah, pastor, mas tem que ler a revista em casa. Irmão, você não entendeu ainda? Você é professor de escola dominical? Então agora, vamos abrir um parênteses aqui para os professores, pregadores, ensinadores, enfim. Vamos abrir um parênteses? Tem pessoas que mesmo com a revista não conseguem entender. O eunuco estava lendo o texto. Eunuco... Atos 8, estava lendo o texto e pergunta para Filipe, de quem está se falando aqui? Tem a necessidade de se explicar. Neemias 8, eles expunham a palavra, faziam exposição da palavra, explicando para que as pessoas compreendessem. Discípulos de Jesus não entendiam o que Jesus estava falando. Tanto é que quando Jesus ressuscita com os discípulos a caminho de Emaús, é dito que abriu o seu entendimento para compreender as Escrituras. Senão Deus não dava o dom de mestre, irmãos. Então para de querer que as pessoas saibam o que elas não sabem. Seja instrumento para elas entenderem. A igreja primitiva não apenas recebia ensino, mas perseverava nele. Não era só... Às vezes tem professor que acha que a aula de escola dominical é jogar uma quantidade de conhecimento em cima das pessoas. Isso não quer dizer nada, informação. Uma quantidade de informação. Quanto mais informação é melhor. Tem aulas muito concisas que são muito mais proveitosas do que aulas que fala. Ai. Vamos lá. A igreja primitiva não apenas recebia ensino, mas perseverava nele, ou seja, mantinha constância, firmeza e compromisso com a verdade. Às vezes tem pessoas que vêm aqui no canal e falam assim, pastor, o senhor parece que estava bravo. Não estou bravo. Eu fico indignado, como Paulo ficou indignado com os Gálatas. Como é que vocês recebem um evangelho puro, verdadeiro, genuíno, e agora vocês estão abraçando um evangelho falso? Que não é evangelho coisa nenhuma, é héteros, ou seja, outro evangelho, não é halos, da mesma natureza, é héteros, de outra natureza. Como é que vocês fazem um negócio desse? Paulo estava indignado. Então eu fico indignado, por quê? Porque eu tô vendo pessoas sofrendo porque outros que têm a oportunidade não estão cumprindo o que deveriam cumprir, que é ensinar a palavra de Deus. Só isso. Quem vai convencer eles é o Espírito Santo, só ensina. Só ensina o que está escrito, o que é bíblico. O resto é com Jesus, Espírito Santo. Isso explica o crescimento qualitativo. Quando era ensinado na palavra e eles perseveravam na palavra, eles aprendiam que tinham que perseverar, isso explica o crescimento quantitativo e espiritual da igreja de Jerusalém. Ela crescia, tinha número, mas eles entendiam qual era a nova posição deles em Cristo. Havia comunhão, temor, sinais de Deus e vidas transformadas, tudo como resultado de uma base doutrinária firme.
Aí alguém vai dizer, mas aqui na igreja tem doutrina. Ei, eu não estou dizendo, eu estou mostrando o seguinte, depende do que se fala, tem doutrina. Porque a gente está misturando doutrina com costume. Uso e costume é uma coisa. Se a igreja tem, glória a Deus. A igreja local aí tem, amém. Louvado seja Deus. Eu estou falando de doutrina no sentido de transformação de vida. É outra coisa, não tem... o costume, o uso e costume é local, é temporal. A doutrina é eterna. Ela é em qualquer lugar, em qualquer tempo. É disso que eu estou falando. 3. Uma igreja relacional e piedosa. Estamos sendo essa igreja, irmãos? Já passamos 2 pontos. Estamos sendo essa igreja? A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2,42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Eu tô cansado de ver gente dizendo eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulana, eu não falo com esse, eu não falo com aquela, não senta perto, não tem comunhão, não dá a paz do Senhor. Irmãos, que cristãos somos nós? Que tipo de cristão sou eu? Que não falo com o irmão A, B, C, D. Quem diz trocar o cálice no dia da ceia? Se o pastor fizer isso, troca o cálice aí com a pessoa que está aí perto de você. Você vai escolher gente que você gosta. Ei, ter um relacionamento mais estreito com algumas pessoas não é errado. Errado é você não querer ter relacionamento com as pessoas de forma geral. Comunhão de forma geral. Não está em condição nem de dar a paz do Senhor. Quem não dá a paz é porque não tem paz. É simples assim. É simples, se eu não tenho como dar. Se eu não dou a paz é porque eu não tenho. Então você que não recebe a paz de algumas pessoas, não se ofenda não. A única coisa que ele está dizendo para ele mesmo ou para ela mesmo é: eu não tenho a paz. Eu não vivo em paz. Ela não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Ele não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Pastor, mas tem gente que é do ministério que faz isso. Eu sei. Eu sei. Eu tô ciente. Mas tá faltando o quê? Maturidade. Que o Senhor ore por eles, ore por elas. Peça ao Senhor que faça uma obra. A marca da igreja, o modelo da igreja era relacionamento. Cadê o nosso relacionamento? A gente está vivendo muito de competição. Quem é melhor, quem faz mais. Nós não queremos colaboração, nós queremos competição. Assim, perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar à construção de bons... O quê? Não. Ainda bem que tem a direto ao ponto aqui, que se você falar, pastor, mas tá um pouco longo, tem direto ao ponto agora. Tô tranquilinho. Assiste direto ao ponto. Não. Construção de bons relacionamentos. Como assim? Com quem? Quando eu não construo bons relacionamentos, com quem Jesus te intriga? Com quem Jesus estava em oposição o tempo todo, partindo dele? Não tem. Os fariseus é que se opunham, os escribas, os saduceus. Não Jesus. Não era Jesus contra eles, eram eles contra Jesus. Chegou a hora, irmãos, de nos parecermos. Se esse trimestre não mudar a nossa mentalidade através do modelo da igreja primitiva, e nós que nos dizemos pentecostais, se isso não mudar, ainda mais nós que temos o batismo com o Espírito Santo, ainda mais nós, o batismo não é transformação de vida, o batismo é revestimento de poder para fazer a obra. Mas como é que alguém que recebe poder para fazer a obra não tem fruto do Espírito, santificação? Não entende a sua responsabilidade, a minha responsabilidade como cristão, independente de ser batizado ou não, com o Espírito Santo. Então, irmãos, a coisa tá ficando séria aqui, ó. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai no mero ativismo. Cada um pensa em si. Cada um pensa do que é melhor para si. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Inclusive,
Alguns teólogos dizem que quando o Senhor Jesus diz para a igreja de Éfeso, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, era justamente nessa área. Eles tinham doutrina, mas eles não tinham relacionamento. Eles se tornaram frios com o seu próximo, com os irmãos da sua igreja. Olha que situação. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração também. Então ela tinha doutrina e praticava doutrina. Ela tinha relacionamento com os irmãos e ela também vivia em oração. Como é que eu vou ter vontade de orar se eu não gosto da doutrina de Deus? Como é que eu vou ter vontade de orar se eu não tenho relacionamento com meus irmãos? A igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Atos 3:1. Eram apóstolos, estavam orando. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Atos 6:4. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração para soltar, sabe quem? Pedro, que estava preso. O que nós aprendemos nesse ponto? Esses relatos mostram que uma igreja doutrinada e fraterna, que se amam, os crentes, entre si, é também uma igreja que ora. Onde há oração, há sensibilidade à vontade de Deus, direção do Espírito e poder para suportar as adversidades. Como é que estão mesmo os cultos de oração, hein? A frequência dos nossos cultos? Igrejas que começam o culto com oração, quantas pessoas tem mesmo, hein? Ah, e detalhe, nas consagrações, como é que está mesmo a consagração, a frequência de pessoas? E aquelas que se dobram para orar, se ajoelham para orar? Porque o que nós vemos chega em trabalho de oração, um monte de gente sentada, no telefone, na rede social. Irmão, o que está acontecendo com a gente? Nós não temos como modelo a igreja de Jerusalém, não. Que a igreja de Jerusalém, quando orava, até a estrutura do lugar tremia. A gente vai chegar lá. Não, nós não temos não, irmãos. A oração não é apenas um ritual. Detalhe, tem lugar... Ah, pastor, aqui nós oramos uma hora de joelho. É mesmo? Ora uma hora de joelho. Mas como é que está a comunhão entre os irmãos? Porque parece que a oração não está resolvendo. Tem lugar que ora uma hora de joelho, mas eles só vivem em briga, em desentendimento. É um fala daqui, um fala dali. Eles falam mal dos outros. Começa lá pelo ministério, obreiros dentro do ministério que falam mal. Irmãs, é jovem, enfim, um grupo. Não é todos, mas existe um grupo. Como assim? Não é ritual, irmãos. Não basta apenas orar, ficar de joelho. Tem que ter transformação de vida. A oração não é apenas um ritual, mas uma expressão vital da fé. Por isso, uma igreja viva é sempre uma igreja que ora. Ora mesmo. Não ora para se exibir, não ora para dizer que orou. Não ora para que alguém diga, olha como é que ele ora. O que podemos aprender nesse ponto? Cultivamos uma vida de oração como os membros da igreja de Jerusalém? Essa é uma pergunta difícil de se responder. Sinopse do tópico 1. A igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Então tudo começa com a palavra. Aprender a palavra. Estudar a palavra. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto?
Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, irmãos, está completo aí como facilitar meu estudo da Bíblia. Além de conteúdo gratuito aqui no canal, você ainda pode fazer um pequeno investimento, fazer como essas pessoas que foram colocadas ali no depoimento fizeram, eles adquiriram e houve uma mudança na forma deles estudarem a palavra de Deus e na compreensão dele. O link está na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. A decisão é sua. Se você quer aprimorar, se você quer investir naquilo que tem valor eterno, fique à vontade, porque com certeza vai haver crescimento em nome de Jesus. Tópico 2. Uma igreja observadora dos símbolos dos cristãos. Tá? Ordenanças cristãs aqui, ordenanças de Cristo, tá? Ponto 1, batismo. Aqui nesse tópico eu não vou me prender muito a ele por alguns motivos, principalmente aqui do canal. Aqui no canal eu tenho aí um vídeo falando do batismo nas águas. Bota aí, Pastor Mário Luna, batismo nas águas. Quer entender melhor sobre o batismo? Tá aí. Outro também vídeo sobre a ceia do Senhor. Pastor Mário Luna, a ceia do Senhor. Então eu tenho os 2 vídeos completos aí, tratando do assunto de forma mais detalhada. Então nós vamos passar aqui, mas vamos lá. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Lembre-se, quando Pedro diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, não é o batismo que perdoa pecados, mas o batismo ele simboliza a decisão do arrependimento dos pecados em si, né, da vida que levava e da fé em Cristo. Mas batismo na água não perdoa pecado. Senão, o ladrão da cruz, Jesus não poderia dizer que ele estaria no paraíso, ou seja, ele estaria salvo. Ele não poderia, porque ele não passou pelas águas. Então eu quero deixar isso muito claro. Batismo não tem poder de salvar, ceia não tem poder de salvar, obras não tem poder de salvar. Quem salva foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esse crer e ser batizado era mostrar realmente, publicamente, que houve uma conversão, o ser batizado. Porque era uma forma de confessar publicamente. Agora, o batismo não salva, senão tinha que estar no texto assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado não será salvo. O não batizado não tem no texto. Então, o batismo não é condição de salvação, mas ele é uma ordenança que tem que ser cumprida. Mas ele não é uma ordenança para ser salvo. Tá? Porque a pessoa é salva pelo que Cristo fez e não pelo que ela faz. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Para ser batizada, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo da fé. Então ela não podia só levantou a mão, não entendeu nada e vambora. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. E a pessoa se converteu, às vezes, 3 meses antes, 4 meses antes, 5 meses antes, nos dias de hoje. Naquele tempo, às vezes, era praticamente automático. Acabava de crer e, de repente, já tinha uma oportunidade de se batizar. Mas a gente vai chegar lá.
Calma aí. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente e que eles tinham uma nova vida em Cristo. O que podemos aprender nesse ponto? Lembra que João Batista dizia assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então João Batista está apontando que não era só uma questão de decidir se batizar, tinha que ter uma transformação de vida. Olha o que João Batista diz para eles, para a liderança religiosa daquela época. A pessoa que deseja ser batizada precisava compreender que estava simbolicamente morrendo para o pecado e ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Era preciso entender que o batismo significava, pois se tratava de um compromisso público com o evangelho e com a comunidade de fé, com a igreja. Ele passa a ser membro de uma igreja. A igreja passa a ser responsável por ele, a igreja local. Por isso, desde os tempos da igreja primitiva, a fé consciente e a mudança de vida eram elementos fundamentais para o batismo, mudança de vida. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu já ouvi gente falar que não pode se rejeitar batismo para ninguém. João Batista rejeitava. Vamos para a Bíblia. Ele rejeitava. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele não batizava. Vamos lá? Se você quer base bíblica, vamos para a base bíblica. E está relatado dentro do Novo Testamento. Então, pronto, acabou. Você entende o seguinte: se há uma conversão real e verdadeira, e a pessoa aprendeu e foi discipulada, não tem como se negar, e ela preenche os requisitos, aí alguém vem com a velha história do seguinte: pastor, mas acontece, e eu não vou discorrer sobre esse assunto aqui não, mas eu quero só pontuar rapidamente. Mas acontece que, como é que pode? A pessoa creu, se arrependeu, aí a igreja diz que não pode batizar naquele momento, porque ela tem que passar por um discipulado. Muito bem, aí ela vai passar pelo discipulado, mas ela ainda não pode se batizar, por quê? Porque às vezes ela não é casada, às vezes ela ainda tem um vício. Ué, irmão, se tem arrependimento, tem que ter abandonado os vícios. Se tem arrependimento real, tem que consertar. Tá vivendo junto, é fornicação, é prática. Então não há um arrependimento real, total, no sentido de ter ali uma vida transformada, o fruto do arrependimento. É preciso consertar essa parte. Ou vai deixar para consertar, tentar consertar depois, que já tá em comunhão e tudo? Aí como é que a igreja, se a igreja passa a ser responsável, como é que a igreja se comporta? Aí chega um que fala assim: não, mas eu ainda bebo, mas eu quero me batizar. A igreja tem que batizar. Ué, se ela batiza quem mora junto, que é pecado também, ela também tem que batizar quem bebe ainda, quem fuma ainda, quem pratica outras práticas que são contrárias à vida cristã. Então é por isso que tem que ter discipulado, sim. Agora, se alguém concorda ou não concorda, não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz e acabou, ponto final. Acabou. Mas tem pastores que estão fazendo assim. Bom, aí é com eles e com Deus. Não é comigo, não. Quem vai dar conta disso não sou eu, é eles. Então fique em paz, não se preocupa com isso não, porque eles sabem o que eles estão fazendo e eles sabem o que eles vão ter que prestar conta. Nesse sentido, é totalmente apropriado que antes do batismo haja um período discipulado de integração. Aí alguém vai dizer: não havia no Novo Testamento isso. Calma. Onde a pessoa seja instruída nas verdades básicas da fé cristã. Entenda o significado do arrependimento, do senhorio de Cristo, da salvação e da nova vida. É para isso que tem discipulado. Não se trata de um ritual vazio, mas de um passo consciente, fruto de uma decisão espiritual madura, mesmo que inicial. Então a pessoa tem que estar ciente do que é o arrependimento, do que é o senhorio de Cristo, do que é a salvação e do que é viver uma nova vida. Por que muitos eram batizados imediatamente sem discipulado em Atos, então? Vamos lá, claro. Eu não podia deixar de colocar essa parte na lição. Não tem no direto ao ponto, mas tem nessa. Nos casos, por exemplo, como de Atos 2, a multidão, com Pedro ali, tá? 2, 3, né, no caso. Atos 2, capítulo 2, desculpe. Atos 8, o eunuco. Atos 9, Paulo. Paulo foi batizado logo depois. Atos 10, Cornélio e família. Tem. Os ouvintes eram muitas vezes judeus, tinham toda a base da palavra, toda. Vida moral, eles obedeciam, tinham que obedecer. Lembra dos 10 mandamentos? Você lembra, né? O judaísmo obedecia, tinha que obedecer os 10 mandamentos. Ou prosélitos do judaísmo, gentios que seguiam a doutrina do judaísmo, tementes a Deus com base prévia nas escrituras e no conceito do Messias. Então era por isso que eles eram batizados
automaticamente, porque eles já tinham conhecimento prévio da palavra. É por isso. Aí a gente não quer voltar ao contexto histórico, contexto cultural, e aí a gente pega o texto isolado e diz, não, mas eles já não. Aí agora vamos lá. Hoje, muitos que desejam o batismo não possuem nenhum conhecimento bíblico ou convicção clara do evangelho. Eles têm achismo, eles acham coisas. A teologia popular tem crenças em coisas, mas não tem base sólida na palavra. Nenhuma base. Por isso, a prática de um discipulado de integração antes do batismo é sábia e bíblica, pois garante que a pessoa, vamos lá, primeiro, compreenda o que está fazendo. A pior coisa que tem é você dar banho nos outros. Quem não sabe nem o que está fazendo, só para ganhar número na igreja. Faz isso não. Faz isso não. Isso prejudica a vida da pessoa. Prejudica a vida da igreja. Não confunda o batismo com rito mágico. Tem gente que acha que o batismo salva. Tem gente que acha que quando é batizado ele está mais salvo ainda. Está mais forte espiritualmente. Saiba a quem está entregando a vida. Cristo como Senhor e Salvador. Cristo não é só Salvador, é Senhor. Ele passa a ser servo de Cristo. Tem que obedecer. Esteja se integrando conscientemente à comunidade de fé. Sabe que faz parte daquela igreja. Aquela igreja está ali para poder ser responsável por ele. Como é que um pastor, uma igreja vai ser responsável por alguém que não quer compromisso com a igreja, que quer viver na prática do pecado? Ah, mas ele disse que se arrependeu e aí levantou a mão. A gente tem que batizar. É mesmo? E aí como é que a igreja cuida de uma pessoa assim? Não tem como cuidar porque ele não quer. Ela não quer viver uma vida cristã. E aí você vai dizer, pastor, por que o senhor tratou desse assunto aí com um pouquinho mais de detalhe? Porque vai ter gente que vai pegar o que está escrito na revista e vai dizer, tá vendo? Eu não disse? Tem que ser batizado imediatamente. Não tem que ser batizado imediatamente, não. Aquelas pessoas tinham conhecimento prévio das escrituras. Eram judeus, tinham uma base firme das escrituras. Nada disso. Ou eram prosélitos. Por isso era automaticamente. Mas nos nossos dias, a maior parte não tem o menor conhecimento da palavra. Precisam ser discipulados, sim. Precisa ter fruto digno de arrependimento para ser batizado, sim. Senão a gente acaba dando banho nas pessoas. E não há nada. Porque o batismo, elas pensam que o simples fato de passar pelas águas já coloca ela numa posição de acordo com a vontade de Deus e ela já está certa com Deus. E não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Então a pessoa não pode se batizar e continuar na prática do pecado. Se ela mora junto, ela vai continuar na prática do pecado, porque isso é fornicação, é pecado. É sexo fora do casamento, vamos dizer assim. Então, irmão, não pode. Aí tem aqueles que vão dizer que o casamento é instituído pelos homens. Meu Deus, Jesus, tem misericórdia. Que cartório. Ei, Deus estabeleceu as autoridades. No nosso país, o cartório é o que regulariza o casamento. Acabou. Tá no Brasil. Ah, mas se fosse em outro país, o que regularizar o casamento lá é o que vai valer. Aqui é o cartório, ponto final. Acabou. Não tem assunto. Não fica batendo boca com gente assim, porque realmente o que ele quer é libertinagem. Ele não quer liberdade em Cristo. Ele quer libertinagem. 2. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus a quem foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. Atos 2,42. A maior parte dos teólogos entendem, estudiosos, que aqui é a ceia do Senhor, tá? Referência à ceia do Senhor. Donald G., né? Um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente a ceia leva a igreja ao próprio coração da fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Só a pronúncia aí, Donald G., tá? Donald G. Só mais ou menos, só para você poder não ficar sem a pronúncia. Não é Gui não, é Donald G., tá? Portanto, quão abençoado é esse partir do pão? Parece provável que os primeiros cristãos combinando essa ordenança simples com a festa do amor, dizem que havia uma festa, né, do amor que não tinha nada a ver com a ceia, onde eles se reuniam, de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias, né? Por quê? Porque como eles se reuniam todos os dias, aí ele mostra essa ligação. Mas acredita-se também sobre a questão da ceia ser celebrada no primeiro dia da semana, era no domingo. Parece que a igreja primitiva, ou ela ceava todo domingo,
ou praticamente quase todos os dias. Nós não temos como fazer uma afirmação aqui, tá? É apenas uma possibilidade. Ah, pastor, então tá errado a igreja cear uma vez no mês, ou 2 ceias, uma para repetição no meio da semana. Não, não tá errado, porque aqui não é um ensino doutrinário no sentido o dia, a data, a repetição não é doutrinária. Tá? A questão da ordenança, sim, mas a questão do tempo de repetição, não. Então, cada igreja tem igrejas que coloca, uma vez no mês, ou 2 vezes, uma vez no domingo e outra vez no meio da semana. Tem igrejas que, às vezes, não ceiam de mês em mês, ceia mais de mês em mês. Enfim, aqui não é uma questão. O tempo de ceia, né, de uma ceia para outra, não é estabelecido por aqui, não. O que podemos aprender nesse ponto? Esse partir do pão diário reforçava a espiritualidade prática e a unidade do corpo de Cristo. Eles estavam sempre juntos. Era o evangelho sendo celebrado à mesa, com simplicidade, coração e profunda reverência. Hoje, embora a ceia do Senhor ocorra com frequência distinta, o princípio permanece. Se preocupa não que eu tomo água, tá, irmão? Tem uma garrafinha aqui, ó. Eu tomo água. Só que eu tenho condição de tomar água sem precisar mostrar o vídeo, tem como dar uma parada, tá? Toda vez que nos reunimos para lembrar o Senhor, somos fortalecidos na fé e unidos em amor. Agora lembre-se, não adianta uma pessoa ir para a igreja participar da ceia, porque é a lembrança da morte e da volta de Jesus, achando que isso vai santificar a vida dela. O que santifica a vida dela é prática da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Agora, a ceia é eu lembrar que Cristo morreu e vai voltar, e isso me faz remeter a viver uma vida que condiz com a vida cristã. Afinal de contas, Jesus morreu por mim e ele vai voltar. Sinopse do tópico 2. Na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. É um tópico mais curto, que tem algumas questões, como a questão do batismo, o tempo para batizar, certo? Então, e a questão também de como está a vida da pessoa, a mesma coisa, porque uma vez que ele passa pelo batismo, ele já pode tomar ceia. Imagina uma pessoa na prática do pecado tomando ceia. E aqui eu queria até falar uma coisa. Para aqueles que defendem que uma pessoa que mora junto, que não está casada, né, vai olhar lá o documento, tá solteira, irmão, solteira, não tá casado. Aí mora junto, aí vem pra igreja. Ah, não, irmão, pode batizar. Se torna membro, vai tomar ceia. Aí o jovem fornica, cai em pecado de fornicação com a jovem, aí a igreja quer disciplinar o jovem. Ué, mas o pecado é o mesmo. É o mesmo pecado. Sexo fora do casamento. É o mesmo pecado. Não é o que a igreja vai dizer? Não, vocês não são casados, vocês não podem ter vida sexual. Ué, e os outros 2 podem morar junto e podem ter vida sexual? Ah, mas eles têm filhos. Mas quer dizer que então só porque tem filhos isso abona o pecado? Irmãos, em nome de Jesus, ou a gente leva a palavra de Deus como ela é, ou então nós estamos perdidos. Porque aí o jovem vai falar, não, a gente pode ter vida sexual sim, porque gente que não é casada tá aí como membro da igreja tomando ceia, a gente também pode. Aí olha o problemaço pra igreja. Aí gente que fuma vai dizer a mesma coisa, gente que bebe vai dizer a mesma coisa, gente que faz um monte de coisa por aí vai fazer a mesma coisa. Aí a igreja vai virar uma bagunça. Agora, por causa de 1 ou 2 ou 3... que querem defender esse tipo de coisa, você vai seguir isso? Não, a gente não vai seguir isso, não. A gente vai seguir o que a palavra de Deus ensina. E se essa aula está sendo produtiva, edificante, o conteúdo que aparece igualzinho na tela é algo que te interessa e você quer usar o material de apoio da EBD comentado online, preste atenção. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD comentado online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. O primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em 2 modelos, o plano Plus e o plano Básico. Tanto o plano Plus como o plano Básico você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos
todos os dois planos, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito. Modificar é muito melhor, nesse caso, você adquirir o plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em assine agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá 1 ou 2 aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí, 8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição. Nesse caso, aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus. Então você pode usar aí o material da EBD comentado online para dar a sua aula. Mesmo que você não tenha aí data show, você pode usar o comentário que tá? Então tem o comentário e tem os slides. Pastor, mas o comentário já vai te ajudar muito, porque você tem aí idêntico ao que aparece aí para você na lição. Bom, vamos para o último ponto. 3. Uma igreja modelo. Lembre-se que nós estudamos sobre uma igreja com sólidos alicerces, falando da igreja primitiva. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos, falando da igreja primitiva. E agora nós vamos pegar o modelo da igreja de Jerusalém para poder trazer para a igreja da atualidade. Tratamos de pontos assim, que são pontos sensíveis. Principalmente quando a gente fala de batismo, de ingressar como membro, as pessoas às vezes estão com uma vida irregular. Mas a gente não está aqui para julgar as pessoas no sentido de desprezá-las. Apenas temos que ensinar a verdade. É o que temos que ensinar a verdade. Perguntaram para Pedro, o que nós faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos. Né? Então, nós temos que dar o direcionamento. Tua vida está assim, precisa acertar aqui assim. Você vivia assim antes de Cristo, mas agora você está conhecendo a Jesus, precisa acertar. Então é abraçar com amor. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que realmente querem viver uma vida com Cristo, elas vão aceitar e aquilo vai ser trabalhado na vida delas. Então, tocar nesses assuntos aqui que foram tocados durante a aula, não é para rejeitar ninguém, para menosprezar ninguém, entendeu? Para desfavorecer no sentido de jogar para lá. Não, não é isso não, tá, irmãos? Por favor, em nome de Jesus. Então vamos lá, uma igreja modelo. 1. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos. Phobos. Que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima de presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa, por causa da manifestação de Deus. Tá? Às vezes as pessoas até usam, irmão, aqui é um lugar santo, entendeu? Você tem que entrar descalço. Ah, irmão, é um costume. A presença de Deus está em nós.
Então vamos acabar com esse negócio, né? Mas tudo bem. Até porque alguém fala assim, né? A gente cantava algumas coisas no passado que nós não tínhamos entendimento. Vamos entender o seguinte: Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas a gente usava esse corim para dizer, quando chegamos aqui, o Senhor já estava, né? Mas porque é templo. Ué, quantas igrejas usam um templo alugado? Depois que aquilo deixar de ser o lugar para a igreja se reunir, a presença de Deus não vai se manifestar mais naquele lugar do jeito que se manifestava, porque os crentes estavam lá, não, irmão. Sabia disso? Então Deus se manifesta em nós, através de nós. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado, a reverência pelo sagrado. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós passamos a ser consagrados a Deus. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 2,43. Sinais, teras, e maravilhas, semion. São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos 15:19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. O que nós aprendemos aqui? Podemos aprender. Precisamos aprender com a primeira igreja. Em um tempo onde tudo é banalizado, não podemos perder o respeito pelo que é santo. O culto, a palavra, as ordenanças, a oração, tudo isso deve ser tratado com reverência. Mas estamos tratando? Momento de oração. Irmãos, quantas vezes eu tô com os joelhos dobrados em determinados lugares, tem gente passando para lá e para cá, batendo papo. E pasmem, obreiros da igreja, muitas vezes, não tem reverência. Não tem reverência. Até que se pega um pastor, aí depois fica chamando o pastor de linha. Ah, pastor fulano é linha dura. Ei, quer bater papo, vai pra rua, lá fora. Aí o pastor pega o microfone, irmão, vocês querem bater papo? Vai lá pra fora. Aí pronto, aí tem gente que fica ofendido, chateado, diz que o pastor é grosso. Mas, irmão, é sério. É sério. Jesus pega o chicote e manda chicotada nos cambistas. Mas não era porque eles estavam ali tratando da questão de vender os animais, porque essa prática era uma prática que tinha que se fazer, mas a forma como estava sendo feito virou uma bagunça. A questão também dos preços exorbitantes dos valores. Quando você vai estudar a parte histórica daquela época, você vai ver. Vamos dizer uma coisa... Vamos botar aqui no nosso dia de hoje. Uma coisa valia R$10. Cobrava-se 30. Então Jesus... Mas o que eu estou falando é Jesus colocando ordem na casa. Eu não estou aqui entrando na parte da venda. Não é disso. A questão é a ordem. Então o pastor chega, bota a ordem e alguém diz, é grosso. É ignorante. Mas ele é o responsável, ele é o líder. Engraçado que quando Jesus quis falar com a igreja de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Jesus não falou com os membros, Jesus falou com o anjo, com o líder. Responsabilidade é de quem? Do líder. Então o líder tem que colocar a casa em ordem? Sim. Biblicamente falando, sim. Contudo, esse temor não deve estar limitado ao templo. Aqui que está a grande questão. Se temos o Espírito Santo habitando em nós, então nossa vida como um todo deve ser marcada pelo temor do Senhor. O sagrado não se restringe aos momentos religiosos, entre aspas. Tem gente que vive vida compartimentada cristã. O templo é a parte religiosa, o trabalho é secular. Como assim? Eu não sabia, não. Eu não sabia que no templo você era cidadão do reino de Deus e lá fora você não era mais. Então, se Jesus voltar fora da hora do templo, você não vai para o céu. Porque Jesus vai buscar o cidadão do reino dele. Se você não é cidadão do reino fora... Não, pastor, mas é minha vida secular. É mesmo. Então, a sua vida secular é uma desculpa no qual você pode fazer o que você quiser porque você não está no templo. Não é assim que funciona a vida cristã, não. Eu sou cristão no templo, eu sou cristão no lazer, eu sou cristão em casa, eu sou cristão no trabalho, na faculdade, na escola, onde eu estiver. No Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, na Oceania, eu sou cristão aonde eu estiver. Na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, eu sou cristão onde eu estiver. Aí depois diz que o pastor Mário Luna tá bravo. Eu não tô bravo, irmãos.
A gente só fica pensando assim, dá uma indignação, fala, meu Deus, como é que pode alguém pensar desse jeito? Mas sabe por que pensa assim? Às vezes, porque nunca foi ensinado. Falta o ensinamento da palavra. O meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Então tem casos que é falta de conhecimento, tem casos que é dureza de coração, Deus vai tratar. Somos chamados a viver diariamente santidade, com consciência da presença de Deus como templos do Espírito. Já leu 1 Coríntios 6, 19 e 20? Andando de modo digno da vocação que recebemos, Efésios 4, 1. Hoje, como igreja do Senhor, precisamos valorizar e buscar com zelo os dons espirituais, 1 Coríntios 14, 1. São as ferramentas que edificamos uns aos outros. Somos edificados através da ação de Deus com os dons. Não para exaltação pessoal. As pessoas estão usando o dom para exaltação pessoal. Mas para o serviço, o amor, a edificação mútua. Sempre com discernimento e submissão à palavra. Verifique se esse dom está alinhado à palavra. Entregou uma profecia. Tem amparo com a palavra que foi dito? Não tem? Não recebo. Não vou questionar, bater boca com ninguém. Não é o caso. É claro, né? Existem casos como Neemias. Acusaram Neemias de querer ser governador e de querer se levantar contra o rei. Aí ele disse que era mentira. Ele teve que falar publicamente porque estavam tirando a credibilidade dele para que a obra parasse. E ele sabia que aquilo envolvia a obra como um todo. Aí ele teve que se posicionar. Então tem hora realmente, se entregar uma profecia dizendo que você está fazendo uma coisa que macule o seu caráter, a sua pessoa, vamos dizer assim, que macule a sua pessoa, tem hora que você tem que se posicionar, irmãos. Olha, isso que foi dito não é verdade. Acabou. Ai, Deus falou, irmão, não está aceitando. Ai, Senhor, Deus não falou nada. Aí ainda tem gente ainda arrogante. Deus vai cobrar, você vai ver. Vamos ficar esperando Deus cobrar. Amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, não vai cobrar. Porque não foi o Senhor que falou. Não foi o Senhor. Agora, quando o Senhor fala, aí é outra situação. 2, uma igreja acolhedora. Ela era reverente, cheia de dons. Como é que tá a nossa igreja local? Como é que tá a sua igreja local? É reverente, cheia de dons? E agora? Igreja acolhedora. A sua igreja é acolhedora? A minha igreja é acolhedora? Nós somos acolhedores como membros? Nós somos reverentes como membros? Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Por isso que eles sabiam da necessidade um do outro. Às vezes a nossa desculpa é, mas eu também não sei o que ele está passando, como é que eu vou ajudar? Ele também não fala nada. A Bíblia ainda usa um texto que não diz isso. A Bíblia diz que é para comunicar as necessidades com os santos. Comunicar nas necessidades dos santos. Vamos lá, vamos ler o texto aqui direito. Deixa eu colocar o texto certinho. Vamos lá? Vou colocar, eu já botei esse texto várias vezes aqui no canal. Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, não as suas necessidades. Está escrito as suas. Eu vou provar isso lendo em outra versão. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Quem tem, ajude quem não tem. Acabou. Quer que eu bote em mais outra versão? Eu vou colocar em outra versão. NVT. Quando membros do povo de santo passarem por necessidade, ajude com prontidão. Acabou. Eu podia botar várias versões aqui, mas eu só vou botar só essa. Chega. Já botou muita versão. Mas como é que eu vou saber que alguém não tem se eu não tenho comunhão com ele? Como é que Neemias ia saber que o povo de Jerusalém estava vivendo em ruína se ele não pergunta? Se ele não se interessa? Sabe por que eu não me interesso? Porque muita gente não se interessa? Porque a gente não quer ajudar. A gente não quer ser solução do problema do próximo. E Deus quer te usar como solução do problema do próximo. Deus quer me usar como solução do problema do próximo. Mas a gente não quer. A gente está pensando só em nós. Eu. Quantas pessoas chegam em igrejas novas, são novas na igreja? Não é nova de evangelho, nova na igreja. Chega pastor, presbítero, evangelista, pregador, missionário, missionária, chega irmã de mesa de oração, quem canta, quem prega.
muitas vezes não tem aquela acolhida por gente que tem até o mesmo ministério, muito pelo contrário, tem aversão. Por quê? Porque é mais um para pregar, é mais um para dar aula, é mais um para cantar, é mais uma para cantar. Competição, que coisa terrível. Na igreja de Jerusalém não tinha isso não, irmãos. Que coisa feia. A igreja de Jerusalém olharia para nós e diria: vocês estão com um comportamento muito feio. Vocês estão se comportando muito feio. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora, além de estarem juntos, né? Como foi dito, né? Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconvenientes. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Você sabia que tem muita gente dentro de igrejas locais que não se sente parte do grupo porque se sente menosprezado? E não é... Tem casos que é a pessoa que se isola, mas tem casos que ela é isolada. Ela é isolada. E se você não estiver bem emocionalmente, você leva aquilo pro coração e aquilo te adoece. Sabe? É difícil. Eu conheço situações onde pessoas convidam A, B, C ou D e não convidam outros. Esses aqui não servem. E é acepção de pessoa mesmo. Não tem nada a ver com relacionamento mais estreito. Não tô falando de levar na tua casa. Não é disso que eu tô falando, não. Mas é porque acha que você... Quem é você? Quem sou eu, né? Quem sou eu? O que podemos aprender nesse ponto? Em uma igreja verdadeiramente acolhedora, os membros se sentem pertencentes, valorizados e não apenas tolerados, que é o que parece. Às vezes a gente se sente tolerado, alguém nos tolera. Isso é a obra do Espírito, que forma um só corpo com muitos membros. 1 Coríntios 12, 25 a 27. Ela não apenas recebe bem os de fora. Ah, irmão. Pregador de fora vai, irmão. Oh, meu Deus. Cantor de fora vai. Ah, o da casa. Pregador da casa. E com todo respeito, às vezes o pregador da casa, Deus usa ele muito mais do que o outro. Mas ele é da casa. O cantor da casa, Deus usa muito mais. Tem muito mais vida com Deus do que o outro. Mas é da casa. É da casa. De fora aqui também poderia ser pessoas que estão vindo do mundo para a igreja também. Amor. Mas vamos tratar os de dentro com amor também. Ela não tem lugar para panelinhas. Panelinha. Acepção de pessoas ou indiferença, pois entende que todos foram chamados a viver em amor, compaixão e mutualidade. Colossenses 3, 12 a 14, João 13, 35. Em nome dessas panelinhas, é que tem cultos aí que eles convidam pessoas para ir, que também têm responsabilidade em outros cultos, que também convidam eles. Ou seja, fica aquela troca. Você me convida para pregar na igreja que você congrega e que você tem responsabilidade, que eu convido você também. É troca. E quem não conhece ninguém que dirige igreja e dirige culto, prega quando? Meu Deus. Tá sério o negócio, irmãos. 3. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Atos 2,47. Louvando traduz o verbo grego ainel. E o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Tá vendo como é interessante? Esse louvar, no português, ele é meio vago. Mas aí quando você vai pro original e você vê no que esse termo é usado, aí você vê o peso dele. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos 3, 8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais do que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. A Bíblia fala várias vezes no Novo Testamento sobre render graças ao Senhor, ações de graça. Por quem Deus é, adoração, e pelo que Ele faz, louvor. E o que Ele faz, em primeiro lugar, foi nos salvar. Só aí nós já tínhamos motivo para adorá-lo porque Ele é e louvá-lo pelo que Ele fez.
porque ele nos salvou. O que podemos aprender nesse ponto? O louvor da igreja primitiva nascia de uma vida cheia do Espírito. E aqui o cheio não era só batizado. O cheio aqui era fruto, era santificação, irmãos. De corações que haviam sido transformados. Batismo com o Espírito Santo não transforma. Batismo com o Espírito Santo reveste de poder diferente. E de uma comunidade que via a mão de Deus operando diariamente. Era uma resposta natural ao perdão, à comunhão, aos milagres e ao crescimento. Que coisa maravilhosa. Louvar, portanto, é mais do que um momento no culto. É uma postura de vida. A sua vida é um ato de louvor a Deus. A minha vida é um ato de louvor a Deus. Um coração grato que reconhece que tudo vem de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendigo o seu nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. A verdadeira adoração transforma o ambiente, atrai a graça de Deus, favor merecido. Onde há louvor sincero, a alegria, a unidade e a testemunho vivo. Agora só vai ter louvor sincero se tiver comunhão. Só vai ter louvor sincero se tiver base da palavra. Só vai ter louvor sincero se tiver ali também oração. Uma vida de obediência, irmãos. Salmo 22, 3, Efésios 5, 19 e 20. Aí você não entende porque às vezes nós nos dispomos a começar a cantar e parece que nada acontece. Parece que a gente só se prepara para ir cantar naquele momento, mas durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o tempo que nós não estamos diante do altar ou diante da oportunidade com o microfone, a nossa vida não é um louvor a Deus. Quer que a sua vida seja um louvor? Então louve ela o tempo inteiro. É quando você pegar o microfone para levar a igreja à adoração. Quando você pegar o microfone para ensinar a palavra, a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Caso contrário, não vai estar. Se você é daquele que só jejua só porque quando tem um compromisso, uma agenda... Não, tem uma vida de jejum, independente de ter agenda ou não ter agenda. Se você é daquelas pessoas que só ora, só vai buscar um momento de oração quando tem um compromisso, não! Viva uma vida de oração! Ah, se nós entendêssemos o que está sendo ensinado aqui hoje. Quem dera que o Senhor colocasse isso sobre os nossos corações. Assim era a igreja de Jerusalém doutrinada, fraterna, comunhão, que orava e também adoradora, o modelo que continua atual para nós hoje. Sinopse do tópico 3. Os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Já é inscrito no canal? Já ativou o sininho das notificações? Já deixou o like? Já deixou o seu comentário? Compartilha a aula, envia para outras pessoas, fale do canal para outras pessoas. Conclusão. Vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe, onde começou. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Tinha problemas, com certeza. Pelo contrário, veremos em outras lições que haviam alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela, porque aonde há ser humano vai haver imperfeição. Deixa eu só explicar algo aqui. Nessa lição observamos algumas características que marcaram a igreja primitiva. Muitas vezes chamada de igreja mãe, como foi falado, e modelo para todas as outras. Porém, é importante reconhecer que essa igreja não era perfeita. Assim como qualquer corpo humano enfrentava desafios e conflitos. Atos 6, capítulo 6 e capítulos 15. Problemas não a impediram de ser uma igreja relevante e poderosa, mas a impulsionaram a buscar soluções na palavra e no espírito. A igreja de Jerusalém, apesar das lutas, continua sendo um exemplo inspirador para todos os cristãos. Vamos refletir aqui 3 perguntinhas. 3 coisas que nós vamos perguntar a nós mesmos. Vamos lá? Primeiro, como posso me aprofundar no conhecimento da doutrina apostólica, ou seja, a doutrina bíblica, para que minha vida reflita o caráter de Cristo, buscando um discipulado que me capacite a reproduzir esses ensinamentos?
Isso aqui é uma coisa que eu vou sair daqui pensando. Que os alunos vão sair pensando se você colocar isso aqui para eles. Eu coloquei essas mesmas perguntas na Direto ao Ponto também. Segundo, de que forma posso participar mais ativamente da ceia do Senhor? Reconhecendo o que é a ceia. O que a ceia simboliza? Reconhecendo como símbolo essencial da minha fé e fortalecendo o meu compromisso público com Cristo. Porque tem gente que pode ir lá no dia da ceia, ai, Jesus, eu tô aqui, não sei o quê. Acabou, foi lá pra fora, esqueceu de tudo. Alguém falou alguma coisa, já tá pronto pra tirar satisfação. Somos humanos, às vezes pode ocorrer uma falha, mas daí não levarmos em consideração e viver uma vida desse jeito, irmãos, como prática. 3. Quais atitudes posso desenvolver para que a minha vida e a comunidade em que estou inserido manifeste mais reverência a Deus? Começando por mim. Às vezes eu quero que as pessoas reverenciem, mas quando não está no meu momento eu não reverencio. Acolhimento aos outros. E uma adoração genuína e constante. Chegou alguém novo na igreja, acolha. Cumprimente. Às vezes está vindo congregar com a gente naquele lugar, não conhece ninguém, fica assim meio fora, como um peixe fora d'água, ajude. Ajude a ingressar aquela pessoa, o que custa? Às vezes surge uma amizade pessoal por causa disso. Já aconteceu comigo, congregar em lugar, chegar obreiro novo, eu lá abraçar o obreiro, acabou construindo uma amizade pessoal. Olha aí que coisa interessante. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição número 3, uma igreja fiel à pregação do evangelho. Ah, Jesus. Quer estudar Atos? Manual de Missões. 20 de julho de 2025. Se você quiser nos convidar, fique à vontade. Tudo que tem a ver com a pregação e tudo que tem a ver com o ensino, seja o evento que for, louvor também, minha esposa, adoração, tá aí o nosso contato. E você também pode entrar por esse número aí, em contato com ela, para falar da arte que você quer desenvolver aí pro evento da sua igreja, aquele videozinho de chamada, ela faz isso também. Você viu aí o trabalho bonito que ela tá fazendo aí, ó? Essa capa aqui foi eu que fiz, mas o restante aí, ó, isso tudo aí, essa layoutização toda aí, ó, é ela fazendo, ó. É o trabalho dela fazendo. Essas imagens que ela passou a colocar também de ilustração aqui, ó, é ela fazendo. Tá bom? Vamos orar? Essa aqui é uma aula comentada do início até o final. Pastor, a aula lá na minha igreja é 40 minutos, não dá pra usar esse tempo todo. Mas o professor tem que aprender um pouco mais, irmãos, sabe? Não é ir no domingo abrir a revista, ler pra ir dar aula daqui a pouco, não. Ou no sábado de noite, tarde da noite, como alguns estão fazendo. Aí fica difícil, hein? Fica difícil. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um programa. Eu canso de dizer que aqui é um programa. Então, Senhor querido, não é uma pré-aula, é uma aula completa, mas também não é uma aula para as pessoas deixarem de ir para a escola dominical na igreja. Mas é uma aula completa. Senhor querido, eu quero te agradecer por essa aula. Eu quero te agradecer, Senhor querido, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Nos ajuda primeiro, nós que assistimos aqui, a viver isso, Senhor. Que não venhamos ser apenas aqueles que transmitem, mas aqueles que vivem para transmitir. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda, por favor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque é uma responsabilidade muito grande vir aqui falar, Senhor, essas palavras, Senhor. Cada um tem sua personalidade, cada um tem sua identidade, cada um tem sua forma de se comportar na hora que está falando. Eu tenho a minha, eles têm a deles. Mas nos ajuda, Senhor. Que ninguém se menospreze. Tem gente que fala um pouco mais calmo, mais tranquilo. Mas isso não quer dizer que a aula dessa pessoa não é uma aula também edificante, Senhor. Que as aulas sejam bíblicas. Que eles respeitem o conteúdo que está sendo ministrado, que são o conteúdo bíblico, que eles respeitem, Senhor. Mas que cada um possa dar a aula de acordo com a sua forma de ministrar. Que eles sejam aperfeiçoados, que eu seja aperfeiçoado. Que o Senhor continue abençoando. Toma cada aluno também, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, principalmente professores, pastores, pregadores, ensinadores, enfim. Você tem sua identidade, não queira se parecer com o outro. Para de comparar a sua aula com a aula do outro. Apenas estude. Siga o que está na revista, que está dentro da revista que é bíblico. Siga o que está, porque está na revista, na sua maior parte. Pode ter alguma divergência de alguma coisa, não de heresia, mas às vezes de ponto de vista que pode mudar. Mas siga. Dê a sua aula. Não compare com os outros. Faça o seu melhor. E outra coisa, não desista. E nem se sinta intimidado porque você está começando há pouco tempo e tem gente dando aula há 20 anos. Eu erro. Eu prego há não sei quantos anos. Mais de quase 30. E aí? Que logo inicialmente logo rapidamente já começaram a me dar oportunidade para trazer uma saudação, daqui a pouco uma palavra. Então tem muitos anos, pela bondade de Deus. Até hoje eu erro. Eu erro no sentido de não ser perfeito. Quantas vezes a aula aqui não é editada, eu deixo. Para vocês saberem que eu erro também. Nem tudo é perfeito. Mas não desiste não. Eu tô deixando uma palavra mais uma vez de encorajamento. Sabe por quê? Eu era para ter falado isso no início da aula, que às vezes nem todo mundo vem até o final. Mas eu vi muita gente no final do segundo trimestre dizer: pastor, eu estava pensando em desistir, mas o senhor deu uma palavra e eu vou continuar. Olha, irmãos, Deus seja louvado. Às vezes a gente pensa que o nosso trabalho está sendo vão, em alguns momentos, conflitos. Eu também tenho conflitos. Também tenho. Você também tem. Vamos em frente, tá bom? A gente se vê na próxima lição. Lembra da Direto ao Ponto, caso queira assistir. Lembra do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia? É um investimento para você. É você que decide. Lembre-se do material de apoio. Tenho certeza que vai ajudar melhor a você ministrar suas aulas. Tá bom? E também do panorama de Atos e o panorama de Gálatas, que eu vou deixar como vídeos de recomendação. Eu vou deixar uma playlist dos panoramas e vou deixar uma playlist também da ceia e do batismo nas águas. Aí você assiste. Quem quiser se aprofundar vai assistir e vai ter mais conhecimento e vai praticar mais e vai crescer mais. Se você quiser. Se você não quiser, é com você e com Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que esperam e aguardam a volta do Senhor, e é claro que eu estou incluído, e todos digam amém!